Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Honestamente. Hoje vamos falar sobre o primeiro ano e para isso temos dois convidados do primeiro ano, um de PES e um de gestão. Podem se apresentar, se faz favor. Sou Eduardo Pacheco, sou de PES, primeiro ano e é isso. Olá, eu sou a Laércia, sou de Tecnologias Digitais e Gestão e também sou do primeiro ano. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o João Mata, já estive presente em 2 episódios, por isso já me devem conhecer agora. Bom, vamos começar então com uma pergunta sobre o vosso processo antes de chegarem à faculdade. Quais é que eram as ideias principais que tinham sobre como seria a vossa experiência, se cumpriu, se não? Então, olha, eu acho que a ideia que eu tinha aqui a ser a universidade, acho que era muito irrealista. Porque a ideia que eu tinha principalmente era daquilo que eu vi da minha irmã. Viver perto da faculdade, não sei o quê, ter uma casa, um quarto próprio, com colegas de quarto, não sei o quê. A universidade também dá muito trabalho, bué de exames, que é uma coisa que não se vê no ISTE de Sintra. Também não queria muitas expectativas, porque eu não queria começar a ir-me abaixo, logo no início. Mas, sim, isto é Sintra é completamente diferente daquilo que eu estava à espera, e acho que qualquer pessoa que veio para cá diz o mesmo. Até porque é diferente, mas acho que isso também é algo que torna único. É a diferença em que sentido? Olha, a primeira diferença que toda a gente percebe logo é o espaço. É a falta de um campus assim gigante e não sei o quê, o que não é completamente mau, é muito mais acolhedor. Há muita mais facilidade em conhecer pessoas, até porque não há assim tantos alunos. Eu diria, uma coisa que eu costumo sempre estar a comparar é que a minha secundária tinha mais alunos que isto é de Sintra. É isso. Eu acho que a parte mais que se nota mais de diferença é mesmo isso, é o espaço. E depois é essa parte de ser mais acolhedor e ser mais freguês. não me lembro de outro adjetivo, acho que é mesmo isso, é mais freguês. É um ótimo adjetivo. Eu acho que é. E até é bom, porque tendo em conta que eu também venho de uma aldeiazita bonita. Exatamente, já vamos falar sobre isso a seguir. Eu acho que eu estava tão preocupada em passar que não pensei em como é que seria a experiência, então não criei assim uma ideia do que é que seria a universidade. Mas confesso que eu estava à espera de uma coisa muito mais difícil, muito mais complicada. Porque, pronto, depois o que eu ouvia das pessoas que já estavam na faculdade era isso, que é muito difícil, estás sempre muito estressado, tens que estar sempre a estudar muito. E depois a realidade é outra, a começar pela carga horária, a nossa aqui é muito diferente e nós temos muito mais tempo para estudar em casa e menos tempo na faculdade. E eu estava à espera de passar o dia todo aqui e quase que isto ia aparecer o meu emprego e pronto. Mas é diferente e pronto, tem o seu lado positivo e também talvez um lado negativo, mas... Vocês vieram os dois da economia ou... Sim, Eu também. Okay. economia. Estavas ali esforçado para matemática A, então... Acho que toda a gente que passou por matemática A e não foi para ciências. Sim. É a mesma experiência. Pronto, também queria falar um bocado sobre isso, sobre como é que foi o vosso secundário, onde é que estudaram, se há uma diferença assim muito grande, se foi melhor, se foi pior que a faculdade. Pronto, podes começar por ti, Laércia. Ok. Bem, eu preciso contextualizar porque eu sou angolana e eu mudei para Portugal quando terminei o 9º ano. Então vim e comecei logo o secundário, escolhi o meu curso no verão, num vídeo do YouTube de um rapaz a fazer review do 11º ano de Economia e eu assim também vou para a Economia. Entrei, fiz o 10º e 11º ano numa escola e depois no 12º mudei-me e fui para a Covilhã, saí daqui de Lisboa, fui para a Covilhã e terminei lá. E foram experiências completamente diferentes e acho que isso é muito por causa da turma que eu estava inserida também, porque no 12º eu estava numa turma de pessoas que queriam fazer medicina, pessoas que queriam entrar em cursos muito difíceis, então eram muito esforçados, muito inteligentes, muito empenhados e eu acabei por entrar nessa ideia de também querer me esforçar e ser bem-sucedida. O que foi o contrário no 10º e 11º, porque a minha turma
as pessoas não queriam saber da escola, não queriam saber da escola. E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada e que queria sempre ter notas muito boas, mas depois, com o tempo, e as pessoas também não queriam saber, eu também fiquei desleixada. E depois tive de acordar no 12º e por isso é que tive um grande problema com matemática A. Mas eu sinto que na escola eu tinha muita mais pressão e se calhar muito mais trabalho do que agora na faculdade. Também porque, pronto, lá está, estou aqui, tu fazes se quiseres e se não quiseres também não fazes. Tu depois é que lidas com as consequências, é uma questão de responsabilidade e autonomia. Enquanto que no secundário, depois eu tinha que prestar conta aos meus pais, tinha que lhes dizer quando tinha negativa, tinha que lhes dizer quando corria mal. E agora não, agora é bué chill. Eu acho que, pronto, eu sou mais feliz agora na faculdade. Honestamente sou mais feliz. Eu também, mas por outros motivos. Pronto, mas é isso. Pá, também vou dar um contexto, não é? Assim, é diferente. Mas eu comecei o meu secundário, não foi economia. Eu comecei em científicos, só que em vez de biologia tinha geometria. Porque eu comecei a secundário com a ideia de ir para a faculdade e tirar uma engenharia qualquer. E depois ser engenheiro tipo civil ou uma cena assim. Porque eu também fui muito para o secundário com a ideia de tirar um curso para depois ir para a faculdade fazer uma coisa qualquer para depois dar dinheiro. Não por aquilo que eu gostava. E demorou tipo 2 semanas para perceber que não era aquilo que eu queria. Mas ainda fiquei mais um bocadinho. E depois, quando recebi assim uma nota de um teste de Físico-Química que eu percebi, isto não serve para mim. Um teste que eu mesmo a copiar o teste todo tive 8. Então decidi, não vou. E o meu melhor amigo na altura andava em Economia. E foi algo sempre que me interessava, até porque tinha Geografia e isso tudo, e eu adorava Geografia. Então falei com os meus pais, disse... Vou mudar, é isto que eu gosto. O meu pai na altura pensava que eu só estava a trocar porque o outro curso era mais fácil. Não era mesmo por causa disso. Sim, entrei, gostei, adorei. Primeira semana de aulas tive logo um teste de geografia. Tive a melhor nota da turma. E foi engraçado, foi diferente também, porque éramos muito poucos. Nós, em economia, quando eu entrei, éramos 9. O curso abriu com 8, aquilo era uma turma que era dividida com científicos. Também era muita gente que eu já conhecia. Então isso tornou mais fácil, porque muita da gente que lá estava era malta que tinha estado na minha turma do 9º ano e do 1º ao 4º, porque eu entrei para aquela escola no 9º ano. Também. Só um contexto rápido, ele é de Tondela, por isso é que toda a gente se conhece. Também, não é? E por isso é que há turmas de 9 pessoas. Estás a gozar mais lá 2 secundárias. E nenhuma delas tem uma turma com mais de 9 pessoas. Economia. A outra secundária não tem economia. Só 9 pessoas em Tondela interessadas em economia. Pá, naquele ano já. Pronto, está certo. Mas pronto, eu adorei aquilo. O 10º ano acho que provavelmente foi o ano mais difícil, porque também tínhamos acabado de vir de Covid e não sei o quê, eu estava super mal habituado no 9º ano não fazer muita coisa, a matemática correu-me horrivelmente mal. Eu no primeiro período tinha uma média de 6 na matemática e depois consegui acabar com 13, tipo, no final do 10º ano. Você apanhou o Covid em que ano? No... Foi 7º, 8º. 7º, 8º, por aí. E depois, tipo... Mas os danos mentais estavam lá até o 9º, sabes? Não, nota-se até hoje. Vocês são uns degenerados. Ótima noção. Não vou desmentir. Conhecia toda a gente. Então foi bem tranquilo. O 10º ano foi o pior ano, em termos de notas. Mas depois eu acordei. O 12º e foi absurdo. Notas bem boas. Até eu fiquei surpreendido. Também estava muito mal habituado. Não bem habituado a não estudar nada. Porque tiveste a acordar para os exames e... E olha que até para os exames também não estudei bem. No 11º ano. Porque eu tinha bem aquela ideia de... Eu sei, não preciso estudar. E depois não correu mal. Ainda tive algumas boas notas. Tive que ir à segunda fase de Geografia. Tive 12, mas depois tive 17. É bom. Economia tive 14. Acabei por repetir no 12º, porque foi no 12º que eu me lembrei de pesquisar cursos para eu ver no final. E foi aí que eu vi PES. Que, por incrível que pareça, foi a primeira opção. Era isso que eu ia perguntar a seguir. E faço já a ponte. Porquê é que escolheram os vossos cursos? Se era a primeira opção, qual é que era a opção? Já que estamos a falar de exames, acho que faz sentido inserir. Então posso continuar o processo? Podes, toda a vontade. Lá está também muito ligado ao curso do secundário. Foi
quando eu mudei de professora de Economia para o 11º ano, e também foi, acho que foi nessa altura que houve eleições legislativas, que eu comecei-me a interessar muito por política. Comecei a pesquisar tudo, até li os programas eleitorais dos partidos todos, vi a história dos partidos todos, os deputados, o que é que eles faziam, cada um, a história deles e não sei o quê. Comecei-me a interessar muito por política. A economia já é uma coisa que eu gostava e gostei mais também com o secundário. E depois a parte da sociologia está lá no curso. Pronto. Abraço no não e Manela. E eu fui ver cursos, vi logo Política, Economia e Sociedade. Parece fixe. Isto é Sintra. Ok, isto é bacana. E foi a primeira opção e algo que eu queria também desde sempre era fazer faculdade em Lisboa. Nunca queria outro sítio. Lisboa? Área metropolitana. Exato. Até porque eu sempre dizia que a minha irmã estava em Lisboa e está na margem sul. Exato. Também muito influenciado por isso, para querer estar mais perto da minha irmã. Então vi isto é Sintra, não sabia para o que vinha, mas o curso parecia-me fixe, vi as cadeiras, parecia-me engraçado. Se calhar agora não diria a mesma coisa. Já lá vamos. mas é isso. Eu sempre quis gestão. Quer dizer, sempre não. Foi no 11º, um amigo veio e me perguntou: já sabes o que é que és na faculdade? E eu assim, faculdade? Eu não pensava nisso. E depois ele começou-me a mostrar a lista das melhores faculdades de Portugal, com o curso de gestão e de economia. Ele dizia assim, é bom, dá bom dinheiro. E eu, ok, vamos. Então eu pus na cabeça que eu queria ou gestão ou economia, mas depois conforme o tempo foi passando eu percebi que realmente queria gestão e gostava, era algo que eu me via a fazer. E pronto, até mais ou menos à altura dos exames nacionais no 12º eu queria só gestão. Mas lá vem a matemática A para me estragar a vida, né? E epá, eu não sei o que aconteceu, mas no 12º ano eu deixei de perceber matemática de todo, foi mesmo horrível. Passei, mas depois fui fazer o exame e tive assim a pior nota possível, porque eu até aquele dia eu pensava, vou-me candidatar a gestão nas faculdades X, X e Y, e o ISCTE era uma faculdade que eu queria muito vir. E eu disse, pronto, eu vou-me candidatar para a gestão no ISCTE. Fiz o exame e eu disse, pronto, estou completamente lixada, né? Porque tinha corrido muito mal e nesse dia eu fui para casa e peguei no livrinho que me deram na Futuralia do ISCTE e comecei a ver todos os cursos, porque eu disse, se não vou para a gestão, vou para outro, para depois trocar. E comecei a ver os cursos e via que todos precisavam de matemática, até que de repente eu vi o meu curso, que é Tecnologias Digitais e Gestão. Por alguma razão nunca tinha visto o curso, mas vi as cadeiras, o plano curricular, parecia muito interessante. Falei com os meus pais e eles disseram, é uma ótima opção, continua a ser em Lisboa e também é no ISCTE, que é o que tu tanto queres. Então, pronto, foi basicamente assim, escolhi o curso assim, porque... E o teu curso só é preciso de economia para entrar, se não me engano. Economia e português ou economia e inglês. Ok. Agora este ano é que eles mudaram e acho que é só preciso de economia. Que eu estive na Futuralia também a ajudar os miúdos, todos querem gestão. Pois, sem matemática. O nosso ano, quando entrou, era sempre preciso 2 exames. Sim, Vocês falaram um bocado das diferenças entre o secundário e o ensino superior. Queria-vos perguntar mais a nível do estudo em si. Se notaram assim um grande choque, se foi melhor, pior, as principais diferenças. Já sei que estás-te a rir. Pronto. Queres que comece também? Sim, já agora. Então, olha, era o que eu estava a dizer. Eu já ia habituado a estar pouco. E acho que agora estudo menos. O que não devia ser assim, porque eu tenho muito mais tempo para estudar. Só que acho que esse é que é o principal problema. Sim. Mais tempo para estudar, mais tempo para me divertir. Para procrastinar. Exatamente, mais tardes no keep. Mas, não, mas às vezes é preciso estudar. Para os exames, estudei, por acaso. Não me arrependi. Podia ter estudado muito mais. Podia. Mas pronto. Estás com comédia do primeiro semestre? Não vamos falar sobre isso. Ok. Não, estou com 13,30 e qualquer coisa. Tens de pensar que daqui é sempre a subir. Eu acho que a minha opinião é semelhante, porque eu sinto que no secundário estava muito mais, estava sempre com os cadernos, mas também era porque eu estava preocupada em entrar na faculdade.
lá está, eu tinha essa dívida por pagar. E agora não, agora estou livre. O que eu queria que acontecesse já aconteceu. Estou muito mais tranquila. E depois nós temos uma aula por dia, 3 horas na faculdade. E depois tens o dia todo para fazer o que quiseres. E é difícil pensar em cadernos, pensar em matéria, em PowerPoints. Então acho que, pronto, esse tem sido o meu maior desafio este ano, que é conseguir ter responsabilidade suficiente para estudar sempre, para estudar todos os dias, para lembrar que sou estudante universitária, né? E não estudar só na altura dos exames, que foi o que aconteceu no semestre passado. Mas pronto, eu acho que é muito diferente. O que me ajudava muito a estudar semanalmente era as cadeiras que tinham tipo quizzes semanais sobre a matéria da aula passada. Isso é essencial. Microeconomia. Microeconomia. Tu vais a exame. Imagina, eu não me quero chibar, mas essa cadeira não me fez estudar. Pois, a culpa é tua ou não? Se tens quizzes semanais e não estudas... Está bem, mas vai lá ver as notas dos quizzes. Pois. Não vou dizer mais nada também. Já que o Eduardo está a ficar um bocado deprimido, vamos passar agora da vida académica, da vida dos livros e assim, para a vida social, a parte social da universidade. Vocês estão no Neste, como é sabido. Que outras atividades é que vocês fazem parte? Para as turnas, se pensaram em fazer parte, como é que foi essa experiência? Como é que foi conhecer pessoas novas? Isso tudo. Agora podes começar a Laércia. Eu, quando entrei, não tinha muita curiosidade em ir à praxe, porque, pronto, não me ocorreu. E também porque logo na primeira semana consegui fazer amigas e, pronto, já tinha o grupo feito. As aulas começaram na segunda e na sexta já tinha o grupo feito. E então pensei, pronto, já não vou à praxe porque a ideia era ir para poder fazer mais amigos e enfim. Acabei só por participar nas atividades que aconteceram durante a semana, que era para socializarmos, para conhecermos o ISCTE, conhecermos outras pessoas. Acho que isso ajudou-me muito também a conversar com as pessoas, a fazer amigos. Então acabei por ficar por aí e só depois mais para a frente é que decidi entrar no núcleo. Ok. O que é que te motivou a entrar no núcleo? Só momento de patrocínio, né? Fui ao Talent Bootcamp e uma das coisas que me disseram quando eu fiz o meu pitch foi estás num caminho muito bom, mas tens de começar a te envolver em coisas da faculdade. Eu assim, ok. Então lembrei-me que estava a acontecer o recrutamento do Neste, mas depois fui ver, a data já tinha passado. Entretanto, mandei mensagem, acho que foi à Leonor, a perguntar se ainda podia me candidatar. Ela disse sim, sem problemas. E entrei. Estava curiosa, então entrei. Sabia que dava para pôr no currículo também. Ficava bem. Então, pronto, foi mais por isso. Então, olha, vou começar pela ordem que tu disseste. Praxe, tu. Por acaso, eu quando descobri que tinha entrado no ISCTE Sintra, fui pesquisar como é que era a praxe do ISCTE Sintra no TikTok. Não tive muitos resultados, claro. Mas eu gostei bastante. Eu não fui logo nos primeiros dias, logo daquela semana. Deixa-me só fazer uma parte que assim que eu entrei no ISCTE Sintra, sabes, no meu tempo, fazia-se aqueles posts no Twitter todos manhosos a dizer colocado, não sei o quê. Assim que eu meto esse post, recebo logo uma mensagem de uma rapariga da praxe a meter-me logo no grupo. Porque é certo que eu nunca fui à praxe. Mas pronto, continua. Eu fui porque falei com a malta da minha turma, não sei o quê, querem ir? Quero experimentar. Não gostei no início, mas comecei-me a dar com o pessoal de lá. E como é aquela cena, a praxe de Sintra é os cursos todos juntos. E Sintra é pequeno, aquilo que eu estava a falar um bocado de ser o freguês. Acho que a praxe ajuda a tornar ainda mais freguês. Até porque um bocado daquilo que mexe muito isto é de Sintra, que faz as pessoas irem, é o pessoal da praxe até. É uma coisa que se vê muito. Até nos sunsets e assim, o principal das pessoas que lá está é o pessoal da praxe. Pronto, eu gostei, é uma coisa que eu gostei, comprometi-me, acabei por gostar. Tive o enterro há pouco tempo. Começava a vir trajado às quintas-feiras. Pronto, e é uma coisa que eu gostei, acho que ajudou-me muito a integrar-me no início, porque eu no início não queria continuar em Sintra. E é uma coisa que eu quero continuar a fazer. O núcleo, tal como ela,
currículo. O primeiro pensamento que eu tive foi logo currículo. Preciso entrar no núcleo para o currículo. Eu entrei, eles gostaram de mim, eu não sei como, eu não tenho experiência absolutamente nenhuma de background, ou não sei. Entrei, eu não fiz muita coisa no primeiro semestre, que foi quando entrei. No segundo semestre, quando tu apareces, lá no Sunset de Carnaval, é que eu me começo a relacionar com as pessoas mais, começo-me a dar mais, começo a participar mais cedo. Também houve mais atividades no segundo semestre para participar e tudo o que era preciso pessoas eu dava disponibilidade, porque eu gostava e assim ajudava-me a conhecer pessoas. Até porque muita gente que eu falo que não seja do meu ano é por causa do núcleo. Ou então por causa da praxe também. Praxe, é isso. E farei isso, que atividades é que eu tenho é keep e festas. Mas pronto, acham que a nível de conhecer pessoas foi fácil, foi difícil? Eu acho que foi demasiado fácil. Sim, foi muito mais fácil do que eu estava à espera. Eu pensava que ia ficar um mês sozinha e depois é que ia falar com uma pessoa. E acho engraçado porque essa não é uma opinião só minha. Por exemplo, as meninas do meu grupo dizem o mesmo, que elas não estavam à espera de chegar ao fim da primeira semana e já terem amigas, já terem pessoas para sair. E acho que esse é um aspecto muito positivo aqui do ISCTE, principalmente por causa do esforço que eles fizeram logo na primeira semana para nos fazer conhecer a faculdade, para fazer com que nós nos conhecêssemos uns aos outros. Acho que isso faz muita diferença e foi mesmo muito bom. É o que o Eduardo estava a dizer, o ambiente de freguês, Sim. de ser um espaço pequeno. E eu estava sempre a dizer isto no meu primeiro ano também, que eu também não fui à praxe pelos mesmos motivos que tu. Eu já tinha um grupo formado, não sentia necessidade de ir. Que é o facto de não haver aqui nada à volta também faz com que as pessoas não saiam muito daqui nos intervalos ou antes e depois das aulas. E isso também ajuda a que o grupo se fortaleça, não é? Sim, é um bocado verdade. E continuando essa parte dos grupos, é bué estranho. Porque tipo, o meu grupo ficou quase formado no Welcome Day, em Lisboa. Tipo, o pessoal que eu comecei a falar foi o pessoal que eu me dou até agora, tipo, o grupo principal. É estranho. E depois os intervalos que estás a falar é Monserrate. Pois. Ou então ir para a varanda do Palacete. É isso, estamos sempre juntos. Mas lá está o ambiente freguês outra vez, não te deixa ficar só num grupo. Tu tens o teu grupo principal, como é óbvio, isso acontece sempre, mas dás-te com muita mais gente à volta também. Então é como... E depois essas pessoas à volta estão todas interligadas entre grupos, que é um bocadinho de microsociologia. Então tens sempre, tu conheces aquelas pessoas, depois eles conhecem não sei quem, tu dás-te com não sei quem, depois eles conhecem mais um grupo e isso é fixe. Isso acho que é tipo a principal qualidade do ISCTE de Sintra. É definitivamente isso. Está certo. Bom, então agora aqui numa parte mais séria e mais íntima. Que desafios pessoais é que vocês tiveram neste primeiro ano? Tu falaste que querias mudar de curso, por exemplo. Acho que isso é uma boa ponta para se pegar. Mas não era bem mudar de curso. Era tipo, sou basado de Sintra. Porque é complicado quando vens tipo de longe e vens sozinho, tipo completamente sozinho. Porque da minha secundária veio tipo 3 pessoas para Lisboa no geral. E eu, obviamente, fui a única pessoa para Sintra. Na história do ISCTE de Sintra, sou a segunda pessoa de Tondela. Por acaso também é de pés. Exato. Do outro ano. Mas pronto. E foi super complicado no início. Porque ir a casa, voltar... sinceramente, eu nem sei bem o que dizer. Está a ficar emocionado. Não é bem isso. E também eu sempre fui uma pessoa que é super ligada à terra natal. Tipo, adoro Tondela, viva Tondela. E sempre que eu voltava, nos primeiros tempos, não me apetecia voltar. Mesmo com o meu grupo de amigos cá, isso, tipo, não me apetecia mesmo voltar. A vontade era ficar lá e tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho os meus amigos, não sei o quê. Só que também acho que isso é normal. Logo no início, tens saudades. Principalmente quando estás habituado a ter os teus pais a fazerem tudo. E depois... Aconteceu o mesmo de Erasmus também. Pois, Quando eu voltei, não queria voltar para a Itália. Mesmo tendo lá os amigos, mesmo tendo lá tudo.
Exato. E depois tens o facto de estás a depender de ti próprio em termos de compras, de cuidar da casa, isso tudo, de cozinhar. Odiava cozinhar, ainda continuo a odiar. Mas pronto, props às saladas de massa do Pingo Doce. E também estás numa casa precária, não é? Sim, não é que eu no início vivia em casa de família. Tinha a casa da minha tia. Tia, mais ou menos, era bem minha tia. Ela nunca foi minha tia. Ela foi casada com o meu tio, divorciou-se e eu ainda não era nascido. E pronto, deu-me casa em Rio de Moro. Pronto, e depois procurei casa, porque eu também não queria estar a abusar da confiança de uma pessoa que eu nem conhecia. Até que depois, pronto, um amigo do meu pai disse: olha, eu conheço não sei quem em Sintra que fez agora, remodelou lá uma casa e tem uns quartos. E mandou umas fotos, e as fotos parecem bem fixe, não sei o quê. E eu fui visitar aquilo, que engraçado. E depois é tipo uns quartos com um mini frigorífico, nem é sequer há frigorífico partilhado para toda a gente. Depois é tipo 3 chuveiros para dividir por 5 pessoas. 2 casas de banho separadas, tipo uma cozinha que é em linha reta assim, que nem sequer tem fogão, que nem sequer tem tipo armários para meter as coisas, depois problemas de umidade, absurdo. E era uma loja. Não é? Sim, era uma loja, eu nem sei se era uma loja, se eram escritórios, é porque aquilo ainda tem a faixa do lado de fora, e de um lado diz advogados e do outro lado diz restaurantes. Por isso até agora eu não sei o que é que aquilo é. E depois é uma porta bué da grande, tipo, daquelas, parece que é mesmo porta de escritório, tu abres e depois tem uma porta de vidro que tu só empurras, não tem tranca. Ou seja, aquilo tem lá um escritório de um lado, tem impressão digital para abrir a porta, e depois a nossa é só uma que só empurras. E entras e pronto, é isso. Podes ir para onde tu quiseres. E essa porta de fora agora não anda a trancar bem. Já sabem, se quiserem ir assaltar a casa de Duarte. Sintra é bué longe. Sintra é bué longe. Eu faço 1 hora. 1 hora? Uma hora de transportes. Só para... Em Almada, na margem sul. Mas pronto. Eu já morei em Corroios, na verdade. Quando vim de Angola, fiquei lá 2 anos. E quando voltei, pensei que ia ter a minha vida toda de volta. Só que não. Primeiro porque eu voltei sozinha. Os meus pais continuam na Covilhã, os meus irmãos continuam lá. E embora eu tivesse assim muitos amigos, já não tínhamos a escola para nos encontrar. E estamos todos crescidos e cada pessoa tem as suas coisas para fazer, então fica muito mais difícil nos vermos com frequência e fazermos coisas juntos. Então eu tive que aprender muito sobre solitude, ou seja, apreciares a tua própria companhia e saberes fazer coisas sozinha, porque nem sempre tem gente disponível para estar contigo, para fazer as cenas contigo. Acho que isso foi um desafio grande. Também foi desafiador saber que, pronto, eu agora estou na faculdade, não tenho que prestar contas do meu desempenho aos meus pais, então tipo, é totalmente responsabilidade minha. Ou seja, se eu vou terminar a faculdade com uma média de 3 ou uma média de 15, só depende de mim. Então eu é que tenho que gerir o meu tempo, eu é que tenho que ter autonomia, responsabilidade para organizar e fazer tudo. Isso foi complicado. Depois, tornar-te adulto, mais mudar de casa e de cidade é complicado. Porque vais tratar os teus primeiros documentos todos sozinha e de 5 em 5 minutos tens que estar a ligar para os teus pais a dizer para onde é que eu tinha de ir, o que é que eu tenho que levar, o que é que eu tenho que dizer à senhora. Enfim, isso tudo é complicado, mas acho que também é engraçado ao mesmo tempo, porque tu erras e depois aprendes e vais pegando o jeito das coisas e acho que isso é bonito, de certa forma. Então, pronto, acho que é assim. Pronto, e agora puxar esse tema também que tu fazes um bocado de que estes desafios ajudaram-vos a crescer como pessoas, assumo, não é? Sim. O que é que vocês acham que foram assim, os aspectos que levam desta experiência de precariedade para a vossa vida? Então, olha, primeiro tudo deixar as janelas abertas para circular o ar. Mas não sei, eu acho que responsabilidade. Acho que é a primeira cena que tu aprendes quando começas a viver sozinho. Porque tens que ser tu a fazer as cenas. Já não dependemos dos nossos pais.
É o principal choque, é esse. Eu no início não tinha tanto isso, porque ainda vivia com a minha tia. Então ainda era ela que fazia as compras e não sei o quê. Eu no máximo trazia umas coisas de onde ela na mala e coisa. Mas quando comecei a viver sozinho foi completamente diferente. Tive que comprar cenas para casa, tive que começar a fazer eu as compras, gerir o dinheiro, que ainda não aprendi a fazer muito bem. Mas é a responsabilidade e também a nível escolar, principalmente a nível escolar, porque eu, como ela estava a dizer, não ter que estar a prestar contas das avaliações aos pais e não sei o quê. Mas talvez no secundário tínhamos o medo de ter uma nota má porque depois os pais iam ficar chateados e depois não iam deixar fazer qualquer cena. Mas agora é diferente, agora tens uma nota má e te sentes-te mal com ti próprio. Vou ficar desempregado. Exato, sabes que isto o teu futuro vai depender disso. Mas sempre dependeu, né? Mas é que não estávamos com essa... Só que não tínhamos Exato. essa mentalidade. Sim. E a experiência afeta em tudo, basicamente. E eu acho que o principal problema que eu tive foi deixar isso mandar muito abaixo. Principalmente quando foi as férias para mudar de semestre, que eu tive muito tempo fora em Tondela. Depois quando voltei estava tipo morto, não queria mesmo ficar cá. E queria estar a fazer as coisas todas sozinho e não sei o quê. Pá, mas de vez em quando dá-me um boost assim, um boost de mentalidade, e começo a fazer as coisas, começo a estudar, começo a ler. Já comecei a ler 3 livros, não acabei nenhum. Não, acabei um. Tinha 80 páginas também. A Metamorfose do Franz Kafka. Olha, tenho ali na mala. Olha, tenho ali o Crime e Castigo do Dostoiévski. Mas já é isso. Pá, eu faço das palavras dele as minhas, porque realmente isso é uma experiência que nos obriga a crescer muito, muito mesmo. E é engraçado porque parece que somos pessoas muito diferentes dos nossos colegas que ainda estão a morar com os pais, porque as nossas preocupações são muito diferentes. Eu, pelo menos, sinto isso. Né? Há dias em que, por exemplo, estamos a ir para casa e as minhas amigas estão assim: vou ligar o meu pai para ir me buscar à estação para ir para casa. E eu tipo, eu vou ter que andar a pé até casa e depois tenho de ir ao Pingo Doce fazer compras e depois carregar o saco bem pesado até casa, porque, enfim, ou tenho de ir à Segurança Social tratar mais um documento que apareceu do nada. Mas acho que, pronto, lá está, nos tornamos adultos funcionais. E acho que isso é essencial e muito importante. E quanto mais cedo nós nos tornamos pessoas funcionais, mais fácil é o futuro para nós. Eu penso assim, que se tu agora, por exemplo, tens dificuldade para estar em casa a cozinhar, a limpar, a fazer tudo, com o tempo tu vais aprendendo isso. E quando entras para o mercado de trabalho e as múltiplas tarefas que vão surgindo já parecem mais fáceis, porque é só o contexto que muda, mas a lógica é a mesma que tu tens que aplicar, é conseguires fazer várias tarefas ao mesmo tempo, conseguires agrupar por prioridade e no final do dia teres tudo feito. Acho que isso é algo muito bom e que nos faz crescer. Acho que realmente a pior parte é estar longe da família. Eu fui em dezembro para casa, para a Covilhã, e só voltei em janeiro. E mesmo em janeiro não vim quase, só vinha tipo um dia antes do exame e depois, tão logo o exame terminava, ia-me embora, corria para casa. E depois em fevereiro, quando tive de vir para ficar, foi uma depressão outra vez, mesma coisa de setembro, foi aquela tristeza de estar longe. E pronto, às vezes tu só querias alguém para olhar e sei lá, para contar o teu dia, para dizer como é que, para apontar as coisas que aconteceram, e não tens ninguém porque estás no teu quarto, estás na tua casa, estás sozinho. É difícil, é complicado, mas lá está outra vez a conversa da solitude, né? De tu conseguires apreciar mais a tua própria presença e também passas a te conhecer mais. Passas a saber mais coisas sobre ti, a descobrir qualidades, coisas que tu sabes fazer que afinal não sabias. E pronto, acho que também é importante termos esse tempo para nós mesmos, que é totalmente voltado para nós e para o nosso desenvolvimento. Acho que é bom. Vocês falaram aqui muito do futuro e o próximo segmento cabe exatamente aí. Quais é que são as vossas expectativas para o futuro? Tanto a nível dos próximos 2 anos da licenciatura, como a nível depois de saírem do ISCTE Sintra e da licenciatura, mestrado, trabalho, etc. Então, olha, primeiro tudo, subir a média. Sim. Se quiser pensar ainda mais futuro além disso.
Sim, gostava de muita coisa, muitos planos. Primeiro de tudo, há coisas que tipo, não é plano, que já é certezas. Começar a tentar ter mais atividades, percebes? Coisas que me possam ajudar a entrar, porque não é só a licenciatura e o mestrado que me vão ajudar também no futuro a arranjar trabalho na área que eu quero. Acho que é mais também muitas coisas que eu faço à parte. Por exemplo, aquilo que eu vejo a fazer-me no futuro, que é aquilo que eu quero, é mesmo algo na área da política, mesmo política ativa, depois logo se vê. Mas, por exemplo, agora ando super interessado em juntar-me à juventude. E o mestrado que eu quero fazer, não sei porque é que eu já quero um mestrado, assim, agora acabei o primeiro ano, mas por acaso é o mesmo que tu vais fazer, Economia e Políticas Públicas. Agora se faço no ISEG, se faço no ISTE, faço noutra universidade qualquer, não sei. Mas para isso eu tenho que começar a... Tenho que ter um meu comeback académico. Exatamente. Comeback não, porque nunca esteve lá em cima. Mas O grind. o meu grind académico vai começar agora na altura de exames. Mas pronto, é isso. É começar a tornar-me ativo. Porque se eu não me tornar ativo, depois vai ser muito complicado entrar, principalmente nessa área que eu quero, na área da política, principalmente que eu quero para a parte ativa da política. Então é começar a fazer coisas desse género, também ligadas ao curso, porque eu não gosto só da parte da política do curso, também gosto da parte da economia. Então já tive várias ideias daquilo que eu queria fazer, além de me juntar à juventude, talvez fazer um estágio de verão assim, na área da economia, ou uma coisa assim parecida. Sociologia sempre para canto. No terceiro ano vocês vão começar a valorizar a sociologia. Mas olha que não é assim tão para canto, porque eu não sei porquê, eu há bué de tempo que eu estou com uma ideia de querer fazer um estudo. Um estudo sociológico. Um estudo sociológico. E nem só sociológico, um estudo tipo... Um estudo. Um estudo. Fazer um estudo, no geral. Estudar. Bué de ideias. Tipo... O meu caso tipo, de deslocados também é uma cena que eu gostava muito de estudar e ter muitas ideias, até porque acho que pode ser um bom ponto forte para a minha campanha política. Os deslocados e a habitação. Não sei se isso tem tração suficiente no eleitorado. Tem. Pelo menos os de Tondela vão-me apoiar. Os 3 de Tondela em Lisboa. A nível do curso, eu gostava de perceber o que é que eu quero para o futuro. Porque gestão é uma área muito ampla, envolve muita coisa. E eu queria me encontrar mais no meu curso. Eu sei que é realmente o curso que eu quero e tem a ver comigo. Queria aproveitar mais a parte tecnológica do curso, porque é muito rica e acho que faz muito sentido eles terem conciliado essas duas áreas, então queria poder aproveitar mais. Subir a média, com certeza, por favor, né? Por favor. Mas pronto, lá está, já percebi os meus erros deste ano e para o ano, né? Espero melhorar, espero evoluir e aproveitar ao máximo as oportunidades que o ISCTE nos dá, tanto a nível de formações como outras oportunidades que vão surgindo, como por exemplo fazer um BIP, fazer um Erasmus. Gostava muito de fazer e aproveitar ao máximo a experiência académica, porque pronto, é uma vez e depois só se voltar a fazer outro curso é que tenho, mas nunca mais vou ter a mesma idade a tirar este curso no ISCTE. Então eu gostava de aproveitar ao máximo estes 3 anos, agora 2 que me faltam. A nível de mestrado, eu gostava de fazer mestrado, mas ainda não sei em que área específica. E acho que também foi por isso que entrei para o núcleo e principalmente para marketing, porque é uma área que me chama a atenção, que eu gosto. Mas queria perceber se realmente é o que eu quero para a minha vida, se realmente quero me especializar nisso, se quero me aprofundar ou se há outras coisas que também, para as quais eu quero voltar a minha atenção. Então pronto, é mais ou menos isso. Então agora para fechar o podcast em beleza, quero que vocês deem umas dicas a futuros calores que possam vir para o ano. Então olha, baixem as vossas expectativas. Não, mas não numa maneira negativa também. Tipo,
Porque nunca vai ser aquilo que se está à espera. Tipo, não é só no ISTE de Sintra. Qualquer pessoa que vai para a faculdade tem sempre expectativas completamente diferentes daquilo que vai acontecer. Acho que também depende. Porque se fores deslocado, obviamente que vai ser mais difícil do que estás à espera. Tá. Mas acho que as ideias que nós temos é muito influenciado também por filmes, como quase tudo na vida. Mas pronto, viu a propaganda de Hollywood. O que é que eu estava a dizer? Isso, expectativas. Não é só isso. Dividir bem tipo, a vida social e a vida de estudo. Uma coisa que eu ainda estou a aprender a fazer. Ainda ontem ia estudar à tarde. Não estudei. Acabei a beber jarros no Keep. Eu costumo dizer que sei estudar Sociologia. E é. Traços sociais, esse tipo de coisas. É. Eu vou fazer um estudo sociológico sobre o Keep. Exato. Olha, e calores do ISTE de Sintra vão ao Keep. Também acho que é um bom conselho, não achas? Parece-me bem. É, pá, compensa. E também venho aos 107 do NERT. Exato. Mas agora a sério. Façam mais coisas além de só ter aulas. Porque uma coisa que eu reparo muito no ISTE Sintra, há muita gente que não tem vida académica fora das aulas. E há muita gente que tem demasiada vida académica Também. e não está muito dentro das aulas. Sim. Mas sim, é encontrar o equilíbrio, não é? Sim, isso foi uma indireta. Não. Não. Mesmo direto. Foi direto? Está bem. Ok, está bem. Sim, mas isso é uma coisa que eu estou em trabalho. Estás. Eu estou a construir. Eu percebo que seja difícil encontrar esse equilíbrio, muitas vezes. Sim, é complicado. Principalmente para mim, que eu sou uma pessoa que vive muito a socialização. Porque eu se não falar com pessoas, eu morro. Tipo, se não tiver, tipo... Nem que seja só para estudar. Tipo, eu não consigo estar sozinho. Se estiver em casa a estudar, ligo o PC e vou para o Football Manager. Não vou ao Moodle. Mas pronto. Não faltem às aulas também. Conselho pessoal também. Depois acabam por chumbar e às vezes não reparam. Por acaso não chamei nenhuma cadeira por faltas. Mas não é por isso. E perde-se muita matéria, porque há muita coisa que não é só os PowerPoints que estão no Moodle que te vão explicar. Sim. É preciso mesmo estar atento, tomar apontamentos. E não é só isso, era o que eu estava a dizer da cena dos quizzes semanais. Sim, isso também ajuda. Força-te a estar continuamente a estudar a matéria ao longo do semestre. Isso ajuda bem. E eu acho que o principal motivo pelo qual eu deixei tipo, só andar as cenas e isso é porque nós não temos aquelas frequências, tipo, de vez em quando, como há muitas faculdades, eu tenho amigos meus que às vezes quando eu vou a Tondela e ligo tipo, vejo a Tondela este fim de semana, ele estás tolo, vou ter tipo 4 frequências esta semana. E eu tenho uma por semestre a cada cadeira. Depois tenho exame no final, tenho uns trabalhositos que se faz. Espera pelo terceiro ano. Pois, ainda falta. Ainda tenho que acabar isto. Acho que sinceramente não tenho muitos mais conselhos a dar. Também já está bom, não é? Sim, está bom. Também já falei demasiado. Podes falar. Eu acho que o mais importante é vocês virem sem medo e tenham só coragem de dar o primeiro passo. Depois o resto logo se vê, mas venham, não tenham assim tanto medo. O ISTE é uma faculdade muito boa e a nível social eu acho também que é muito boa. Surpreendeu-me positivamente nesse sentido. Não precisam ter medo das pessoas aqui. E nem dos cursos também. Prestem atenção às aulas, por favor. Mais o quê? Estudem. Não esperem que... não pensem que vão ter positiva só porque vieram a todas as aulas. São 3 aulas por dia, 1 aula por semana, então vocês vão ter que estudar em casa também, vão ter que se esforçar, mas no final vai fazer sentido, dá muito bem para conciliar a vida académica, dá para conciliar os estudos com a vida social, dá muito bem. E pronto, só venham e tentem viver ao máximo e aproveitar ao máximo essa experiência, e principalmente o vosso primeiro ano, que pronto, pode ser por um lado desafiador, mas por outro lado também vai ser se calhar o ano mais leve que nós vamos ter, né? A nível de exigências académicas, provavelmente vai ser o ano mais leve, então aproveitem, façam muita coisa, vão à praxe, se vos der vontade, né? Mas vão à praxe, venham para o núcleo, por favor. Sim.
ok, venham para marketing, por favor. Qualquer departamento mesmo. Tentem entrar no máximo de coisas possíveis, experimentem, não há problema nenhum em sair depois de um tempo, porque não se identificaram, mas não deixem de viver e de experimentar por medo. Acho que é isso. Pois, eu também tenho esse conselho a dar como finalista aos futuros calouros, a vocês, à malta que está no segundo ano agora. Aproveitem porque passa rápido, ok? Sim. O primeiro ano também passou bem rápido. Passou. Eu já estou no terceiro ano, ainda há dias estava a ter introdução à sociologia no primeiro ano. Agora já vou para o mestrado e depois para trabalho e depois ter família e morrer. Tudo bem. Sabes que eu fico bem a pena de ti. Da maneira que tu falas. Exato, sou um bocado pessimista. És um bocadinho, mas acho que isso é mesmo típico margem sul. Exato. Ok. Bom, Ok, obrigada. bom, acho que foi uma boa forma de terminar o podcast. Muito obrigado por estarem aí do outro lado. Espero que tenham gostado e até à próxima. Sigam nas redes sociais e venham para o Esté Sintra, para Pés, Pastão e para o Nest também, por favor. Para a praxe. Exato.